Olá pessoal, aqui é o Ivan e nesse vídeo eu vim explicar para que serve a Assembleia Geral das Nações Unidas. Sim, aquela reunião da ONU que acontece todos os anos em Nova York, na qual o Brasil sempre faz um discurso de abertura para recepcionar os outros diplomatas, para recepcionar os chefes de Estado e para dar o tom das reuniões que vão transcorrer ao longo dos próximos dias. Bom, pelo menos era isso que a gente imaginava que iria acontecer quando essa tradição foi estabelecida, graças ao diplomata brasileiro Oswaldo Aranha, que inventou um jeito peculiar de preparar filé, mas também foi responsável por presidir a Assembleia Geral da ONU no segundo ano do seu acontecimento e também a primeira Assembleia Geral Especial. Foi um diplomata muito famoso, muito competente. Na época dele, o Brasil era visto como um grande agente diplomático, como um grande articulador. Hoje as coisas são um pouco diferentes. Hoje o Brasil é visto como um rato diplomático. Vocês viram o que o Bolsonaro fez lá? Usou esse espaço, um espaço de grande evidência, para mentir, para falar um monte de besteira a respeito do governo dele, para atacar os governadores de novo. Mas bem, eu não quero falar do Bolsonaro aqui, eu não quero falar desse pequi ruído, desse verme aqui. Eu quero falar sobre a ONU e sobre a Assembleia Geral. Bom, para entender qual é a função da Assembleia Geral e como ela funciona, é preciso primeiro entender a ONU. Bom, é impossível explicar também tudo a respeito da ONU num vídeo só, mas eu garanto para vocês vão sair daqui sabendo alguma coisa. Para começar, a ONU surgiu em 1945, logo no fim da Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha nazista se rendeu, quando o eixo foi derrotado. E o objetivo da ONU era garantir que os estados do mundo tivessem um espaço de deliberação para mitigar as chances de um novo conflito. Ou seja, garantir que um conflito como a Segunda ou a Primeira Guerra Mundial nunca mais acontecessem. E a ONU tem inspiração em uma outra organização, a Liga das Nações, que foi fundada depois da Primeira Guerra Mundial, pautada por um documento escrito pelo presidente americano Woodrow Wilson, chamado Os 14 Pontos de Wilson, o documento. Bom, como vocês sabem, aconteceu a Segunda Guerra Mundial, então a Liga das Nações não foi muito eficaz. Na realidade, os 14 pontos eles eram tão idealistas e ineficazes que nem o Congresso americano aceitou que os Estados Unidos entrassem na Liga das Nações. Aí o que aconteceu foi que realmente ela não foi capaz de deter os avanços do Terceiro Reich, não foi capaz de deter o que acontecia na Itália, não foi capaz de deter absolutamente nada que aconteceu na Europa no século XX. A Liga das Nações foi um fracasso. E aí, olhando para a falha da Liga das Nações, os estados no final da Segunda Guerra Mundial decidiram criar a Organização das Nações Unidas, com moldes diferentes, com regras diferentes da Liga das Nações, de modo que seria possível estabelecer a paz. E é o que eles acreditam que é a função da Organização das Nações Unidas. Ela, inclusive, é pautada na ideologia de que é possível que os países fiquem em paz, que não entrem em conflito, se eles tiverem um espaço seguro de deliberação e houverem instituições internacionais fortes. Inclusive, isso aí é um dos preceitos do liberalismo institucionalista, que é uma corrente de pensamento das relações internacionais, na qual o liberalismo está muito mais ligado à questão do liberalismo político, da possibilidade de debate, da interação entre os estados, do que na ideia de liberalismo econômico, de livre comércio entre eles. Essa ideia, inclusive, de que o livre comércio garante a paz entre os estados, é um pensamento antigo, você encontra isso em livro do Frederic Bastiat, da época da Revolução Francesa quase, mas hoje é chamado por um nome mais complexo, inclusive é a interdependência complexa entre os estados,
que é a teoria que estabelece que estados não vão entrar em guerra se, né, as suas estruturas internas dependerem demais de haver uma harmonia no espaço externo. Bom, pra vocês verem, isso é algo chato e complicado de explicar, mas vale a pena. Eu, pelo menos, acho divertido. Eu imagino que vocês devem estar achando um porre, mas eu acho divertido. E o que acontece é que a ONU foi criada com o objetivo de ser esse fórum de debate, de ser esse espaço onde as nações vão deliberar, vão fazer resoluções, vão procurar soluções para os problemas do mundo. O clima, os conflitos, crises de refugiados, crises humanitárias em geral, todo esse tipo de evento. E é na Assembleia Geral da ONU em que são feitas as deliberações que vão dar o norte da Organização das Nações Unidas. Lá, além de serem definidas coisas mais objetivas, como o orçamento da organização, né? Cada órgão lá, o órgão de refugiado vai receber tanto, o órgão de assistência da mulher vai receber tanto, o órgão de combate à pobreza vai receber tanto, né? Além de estabelecer o orçamento das Nações Unidas, como vai ser gasto o dinheiro, eles também fazem deliberações para recomendar soluções e recomendar maneiras de lidar com conflitos. E esse aí é o primeiro ponto importantíssimo da Assembleia Geral das Nações Unidas e de todos os comitês, de todos os órgãos que existem dentro da ONU. Eles são de caráter recomendatório. Ou seja, a Assembleia Geral da ONU não pode fazer uma resolução e falar isso aqui vai ser cumprido e se não for cumprido vai ter cacete no lombo. Não é assim que funciona, eles têm caráter de recomendação. Tanto que, por exemplo, quando foi feita a resolução que criava o Estado de Israel, a famosa resolução que foi lá organizada e pautada pelo nosso querido Oswaldo Aranha, bom, alguns países decidiram desrespeitar e atacar Israel logo depois da sua declaração de independência. Esses países, na verdade, eram o mundo islâmico todo, praticamente. Bom, dentro da ONU, só existe um órgão que tem o caráter mandatório, ou seja, que faz suas resoluções e o que fica determinado lá vai ser cumprido, nem que alguém tenha que levar muita chicotada no lombo, que é o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Nele existem os 5 membros permanentes, que são quem realmente manda na organização, e eles são a China, a Rússia, os Estados Unidos, a França e o Reino Unido, né? A Inglaterra. Se vocês perceberem, são as potências que saíram vitoriosas da Segunda Guerra Mundial. Inclusive, a China entrou um pouco depois. A China não foi colocada logo de cara no Conselho de Segurança das Nações Unidas como membro permanente. E esses membros permanentes, eles têm uma coisa chamada poder de veto. Ou seja, o Conselho, né, de Segurança pode deliberar, pode decidir, pode fazer uma resolução. Se um desses 5 membros permanentes falar que não aceita a resolução, acabou. Não aceita, não tem. A resolução não vale nada. E é por isso, né, que muita gente que é um pouco menos idealista, como eu, nós gostamos de dizer que, na verdade, a ONU não tem o objetivo de ser o foro democrático onde os países vão debater entre si e achar soluções pacíficas. Na verdade, a ONU e todas as instituições internacionais, elas têm o objetivo de projetar o poder das superpotências, só que com um verniz democrático, de modo que elas não possam ser diretamente acusadas de autoritarismo. As organizações financeiras têm o objetivo de projetar o hard power financeiro. O hard power é pancada e dinheiro, basicamente. É o poder coercitivo do Estado, é o hard power, tá bom? As organizações financeiras, né, um FMI, um Banco Mundial da Vida, têm o objetivo de projetar o poder financeiro das superpotências, enquanto, né, as outras organizações, né, a ONU, o Conselho de Segurança, servem lá para projetar o poder militar realmente, principalmente o Conselho de Segurança.
Daí até a gente faz algumas brincadeiras de que qualquer país pode violar os direitos humanos e ele não vai ser penalizado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Basta que ele tenha um dos 5 membros permanentes como seu aliado. Veja, por exemplo, o verme ditador miserável que está lá na Síria hoje, Assad, né? Bashar al-Assad, que usa napalm contra a população civil, faz o capeta, mas mesmo assim não acontece nada com ele. O Conselho de Segurança não fala nada, a ONU não se move, porque ele está lá colado, lambendo as botas do Vladimir Putin. Então, é o que acontece lá e é o que acontece em qualquer nação que tenha um amigo entre os 5 membros permanentes. Para uma nação ser penalizada, para uma nação ter problemas, né, um ditador, um bandido desse ter problemas com a ONU, ele precisa se indispor com os 5 membros permanentes do Conselho das Nações Unidas. Ou pelo menos ele precisa não ser aliado de nenhum desses membros. Mas agora falemos um pouco mais sobre a Assembleia Geral. Porque na Assembleia Geral, apesar de que nada que é decidido lá ser obrigatório de ser cumprido, ela norteia os rumos da organização e das discussões que ficam no guarda-chuva da ONU. A ONU é como se fosse um grande guarda-chuva, em que existem comitês para debater as questões mais específicas possíveis, né? Eu já falei aqui, clima, questão de mulher, questão de trabalho infantil, refugiado, criança soldado, fome na África, violação de direitos humanos no Sudeste Asiático, todo esse tipo de coisa. Tudo isso está no guarda-chuva da ONU. E aí, é na Assembleia Geral em que o norte da organização é definido. Quais são os temas principais, por exemplo? É o que é definido na Assembleia Geral da ONU. Esse ano, por exemplo, certeza que o tema do clima, como, né, tem sido nos últimos 30 anos, né, praticamente, o tema do clima vai ser muito debatido, vai ser muito abordado. Questão de refugiado, questão de crise humanitária no Oriente Médio vai voltar a ser abordado com força. E aí eu vou aproveitar e abrir um parêntese, agora que eu acho que deu para dar uma pincelada legal em como que funciona esse negócio de ONU. Abrir um parêntese de qual foi o dano que o Bolsonaro causou ao Brasil nessa questão. Porque o dano não foi só mentir, não foi só passar vergonha, não foi só mostrar o quanto ele é pequeno por anunciar investimento de 6 bilhões de reais em ferrovia no Brasil na abertura da Assembleia Geral da ONU. O Brasil é um país continental com 200 milhões de habitantes, onde nós construímos ao longo do tempo e ao longo de muitos erros, mais do que acertos, uma expertise a respeito de questão ambiental, preservação do meio ambiente, energia limpa, gestão de recurso hídrico, gestão de recurso energético. Construímos um conhecimento razoável a respeito de todos esses temas. E o Brasil poderia se colocar no cenário mundial como um norteador desse tipo de política. O Brasil poderia se colocar no cenário mundial como um norteador até de políticas de inserção social, de direitos humanos, de integração de culturas e povos. Sejamos sinceros, eu não sei um lugar no mundo em que os povos sejam tão bem integrados, né, povos tão diferentes, com culturas e histórias tão diferentes, tão bem integrados quanto no Brasil, né, uma quantidade tão grande de povos. Eu poderia citar, claro, que existem lugares em que também existem povos diferentes e que são mais bem integrados do que no Brasil, mas sempre são lugares pequenos, tipo a Bélgica, por exemplo. A Bélgica é um lugar minúsculo, com povos bem diferentes, que há pouco tempo atrás se matavam em guerras lá na Europa, na Idade Média, e que agora vivem em quase perfeita harmonia. Poderia falar da Nova Zelândia, em que a população que, né, veio nos navios dos descendentes de britânicos se integraram no território junto com a população nativa e acabaram hoje criando
uma nação harmoniosa. Poderia falar de todas elas, todas têm seus problemas também. Mas o Brasil, ele tem essa característica de ser um país grande demais, pobre, desorganizado, mas até hoje nós não tivemos, por exemplo, uma guerra civil por causa de questão étnica. Olha que coisa maravilhosa. E isso é só para citar alguns dos pontos em que o Brasil poderia protagonizar discussões, poderia ajudar o resto do mundo a tomar, né, rumos em direção à paz, em direção ao progresso, em direção a todas essas coisas que a gente gosta. Mas aí veio o sujo do Bolsonaro. Veio aquele verme e decidiu fazer um discurso de 8ª categoria, atacando os governadores do próprio país, mentindo de maneira descarada, tudo para criar narrativa para gado, vagabundo, sujo, criminoso e corrupto ficar falando bobagem no WhatsApp. Inclusive amanhã vai sair um vídeo analisando as notícias que o gado propagou a respeito desse encontro da ONU, e vocês vão ver que eles estão em outro planeta, em outro mundo. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenha sido divertido, instrutivo, agradável talvez. Bom, não deixem de se inscrever no canal, clicar no sininho, no joinha. Até a próxima e muito obrigado a todos vocês. Valeu!